Uma boa noite, caros amigos e irmãos do Grupo Espírita Meimei. Eu sou Andrea, vim hoje trazer um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente conversar, para a gente refletir, para que possamos levar aí para os nossos dias. E para começarmos, gostaria de convidar a todos para fazermos uma prece inicial, começando fechando os nossos olhos físicos, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, pela saúde, pela oportunidade de conhecer essa doutrina tão bendita, nos acalmando a mente, o coração, relaxando um pouco o corpo físico, para que possamos nos conectar, nos concentrar e para que deste momento de reflexão possamos levar algo para a nossa vida. Que onde estiver, nos sintamos acolhidos e abraçados pela paz e amor de Jesus. Que assim seja. Bom, caros irmãos, o tema dessa noite então é na palavra e na ação. E o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que tomamos como referência, está no capítulo 18, item 16, que vem nos falar que reconhecemos os cristãos pelas suas obras. Então, ele nos traz uma analogia feita por Jesus, nos comparando, então, a árvores. E que não há como uma árvore que é boa ter maus frutos, assim como não há como uma árvore má ter bons frutos. Ou seja, que a nossa essência, de uma certa forma, se manifestará também nos nossos comportamentos, de que não bastam belas palavras, não basta o conhecimento por si só, se nós não conseguirmos praticar, agir, frutificar em nosso dia a dia aquilo que nós vamos então aprendendo. E pensando então nessa doutrina tão bendita que temos aí acesso, que conhecemos, que estudamos, que nos traz tanto consolo e conforto em nosso dia a dia, quantas informações e quantas coisas nós aprendemos, não é mesmo? E aí aquela primeira pergunta da nossa reflexão: mas quanto disso nós já conseguimos frutificar? Nós já conseguimos mudar no nosso comportamento? E quando eu estava estudando sobre esse tema, veio uma reflexão, inclusive sobre a nossa referência, sobre fé, sobre religião, e quanto, assim, muitas vezes nós fomos instruídos, inseridos em culturas que nos ensinaram que rituais, que nos ensinaram que ir a um templo já nos fazia, de uma certa forma, estar inseridos dentro da palavra de Deus, dentro da palavra de Jesus. É como se ir a uma determinada religião, ou mesmo no próprio centro espírita, como se ir à palestra, tomar o passe, já me faz sair de lá melhor do que cheguei, já me faz sair de lá mais próximo de Deus, da espiritualidade. E de uma certa forma, sim, sabemos que lá nós somos acolhidos, lá nós somos então tratados e cuidados pela espiritualidade. Mas eu pergunto a vocês, ir apenas ao centro, tomar passe, assistir palestra e não buscar se reformar, não buscar mudar o dia a dia, por si só resolve?
É bem interessante nós pensarmos sobre isso, irmãos. E neste momento, inclusive, de tempos tão difíceis que temos passado com a pandemia, eu já ouvi de muitos frequentadores, de muitos tarefeiros, a questão de que estão sentindo muita falta de ir ao centro e sentem uma dificuldade maior em relação às situações da vida diante disso. E claro, que fase difícil temos passado, temos acompanhado as pessoas aí perdendo entes queridos, muitos desencarnando, temos acompanhado perdas financeiras, perdas materiais, temos acompanhado o aumento da ansiedade, do medo das pessoas, e tudo isso por si só já é um grande desafio. Porém, se nós olharmos por um outro aspecto, se Deus, Jesus e toda a espiritualidade está conosco e se conecta conosco através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, o quanto nós conseguimos tomar esse aprendizado e esse momento, inclusive, em trazer o templo, trazer o centro espírita, a vibração, a energia, a oração, a prece para o nosso lar. Será que nós conseguimos fazer isso? Porque se nós pensarmos, não estamos talvez podendo frequentar presencialmente essas casas, mas nós podemos nos conectar sempre e quando quisermos a toda essa espiritualidade que nos cuida. Nós já aprendemos a conseguir praticar a prece, além do Evangelho no Lar, o qual trazemos tanto a importância nas reuniões, nas palestras, de ter um momento específico para convidar a espiritualidade amiga para estar em nosso lar, para falar da palavra de Jesus, para conseguirmos aí trazer isso para a nossa vida, conversar com a nossa família, fluidificar a água. Nós conseguimos parar em momentos aleatórios e nos conectar com Deus e conversar com Deus. Todas essas pequenas coisas são ações. E muitas vezes nós ainda nos tornamos tão apegados apenas à questão do ritual, mesmo dizendo como espírita que a nossa fé não tem algumas práticas que outras tenham, mas de alguma forma não deixa de ser um ritual também. Quando lemos, temos uma gama de livros espíritas, muita literatura engrandecedora, mas além de buscar respostas, quando nós vamos encontrando essas pequenas respostas, nós colocamos em prática um pouco do que aprendemos, conseguimos refletir, conseguimos mudar comportamentos para com os próximos, principalmente mais próximos? Eis a grande reflexão do tema desta noite. Como estão os nossos comportamentos? E eu gostaria de começar trazendo uma mensagem simples, de fácil leitura, mas que traz essa reflexão bem bacana. Ela está nesse livrinho aqui, Jesus no seu dia a dia, que é um livro com pequenas mensagens espíritas e que traz uma reflexão de várias situações, vários momentos. Então, o autor aqui, gente, é Aguinaldo Paviani e foi ditado pelo Espírito José de Moraes. O texto que eu vou ler para vocês é o do capítulo 70, que tem o seguinte título: Em busca do aprendizado de amor. Na busca do aprendizado do amor, comece aprendendo a respeitar o que são diferentes de você, entendendo o grau de evolução pertinente a cada um. Depois, aprenda a conviver pacificamente com aqueles que se opõem à sua maneira de pensar. Afinal, eles podem estar certos e você errado. Em seguida, procura aproximar-se das pessoas sem receio e sem pré-julgamento.
lembrando que cada uma busca a felicidade por caminhos particulares. Mais tarde, comece a enxergar as pessoas com bons olhos, visualizando apenas as qualidades e deixando de lado as mazelas. Respeito, alteridade, indulgência, compreensão. São exercícios que devem ser praticados diariamente, a fim de que aprenda a amar. Queime as gorduras do orgulho, caminhe pela estrada da caridade, corra do egoísmo e escale a montanha dos obstáculos. Ao final, estará em plena forma para amar. E se pensarmos na máxima que aprendemos no Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E conhecemos um pouco sobre caridade, sabemos que ela pode ser material, quando nos dispusemos realmente de dar um auxílio financeiro, de contribuir, seja com alimentação, seja fazendo doações, seja em trabalho também. E sabemos também sobre caridade moral, quando nos deparamos com situações em que nos pomos a serviço das pessoas, auxiliamos com a compreensão, com o ouvido, com o suporte. Mas se pensarmos na caridade em si, caridade é amor em ação. E o que é amor? É claro que eu entendo e compreendo que nós ainda não temos a dimensão do quão grande deve ser o amor. Quando falamos do amor incondicional de Jesus, talvez não conheçamos nem 1% do que seja esse grande amor. Mas dentro do que já somos capazes de entender, já somos capazes de compreender, aprendemos através talvez do amor materno, que nesse nosso plano e momento talvez seja um dos amores mais profundos. Conhecemos um pouco sobre o amor de casal, o amor de família, e aos poucos estamos tentando aprender esse amor fraternal também. E vocês viram que nesse textinho ele vem trazer pra gente um pouco sobre amor. E se formos fazer um grande resumo, ou vamos dizer, definir tantos e tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe, Jesus veio nos propor e nos fazer conhecer um pouco sobre amor. E se nós pensarmos, o amor é o grande fruto do cristianismo, o amor é o grande fruto, é a grande ação que nós temos que aprender para essa nova fase de regeneração a qual estamos adentrando, a qual estamos nos preparando. E vocês viram que esse texto traz pequenas coisas do nosso dia a dia que talvez ainda nós tenhamos tanta dificuldade. Respeitar as diferenças, respeitar as opiniões diferentes, não enraivecer-se, não ter ódio, ter mágoa por diferenças, não querer impor tanto a nossa forma de ser, de pensar, e compreender principalmente que cada indivíduo que está aqui hoje neste planeta tem um grau evolutivo diferente. Talvez aquilo que para você seja algo tão simples, tão claro, tão objetivo, talvez para outra pessoa ainda não seja tão simples assim. E colocar isso diretamente para ela não vai gerar aprendizado, porque até se nós referenciarmos a nossa educação, a escola, é possível, se alguém chegasse a uma criança e lhe trouxesse os conhecimentos da universidade na pré-infância, será que ela teria bagagem o suficiente para compreender? Ou será que ela observaria uma infinidade de informações, mas talvez não conseguiria assimilar e acomodar, como diria Piaget, no sentido de fazer aquilo se tornar compreensível e verdadeiro no seu mundo? Então é importante
que nós trabalhemos isso em nós. Como espíritas, identificamos nos livros de Kardec, em toda a codificação, grandes obras trazidas por Chico, várias informações e vários ensinamentos. Mas como levar isso às outras pessoas? Aprendemos que, como espíritas, a nossa finalidade não é converter o máximo de pessoas. A nossa finalidade é praticar. A nossa finalidade é conseguir falar de espiritismo através das nossas ações, através do auxílio, através do respeito, do perdão. Eu sei, gente, que não é algo tão simples assim. Eu entendo que, como todos vocês, eu também estou nessa caminhada. Eu também tenho as minhas dificuldades. Mas temos que aprender e refletir sempre. Pensando na pandemia, quantas coisas mudaram, não é? E nós mudamos alguma coisa na nossa rotina? Talvez até no auto-olhar, no como nos olhamos, no como cuidamos da nossa saúde, como nos aproximamos das pessoas que amamos. Será que nós conseguimos mudar alguma coisa? Conseguimos colocar alguma coisa em ação? Ou ainda não? E pensando sobre isso, eu também queria trazer para vocês a referência de um livro. É esse livro aqui, ó. Amorosidade, tá? Ele é um livro que tem como autor o Vanderlei de Oliveira e pelo espírito da Nancy Dufour. Ela que tem vários livros reflexivos aí, que nos chamam a reforma íntima. E nesse livro, ela vem trazer um relato de uma palestra feita pelo espírito, né, da Maria Modesto no Hospital Esperança, onde ela vem falar, inclusive, das gerações que têm reencarnado dentro dos movimentos espíritas. E ela traz, então, entendemos o espiritismo como a verdade, não é? Como o Consolador prometido por Cristo, que vem nos trazer e complementar informações de muitas coisas que vieram por etapas, através de Moisés, depois com Jesus as trazendo em prática, e que então o Espiritismo traria o complemento de verdades que nos trazem consolo, nos clarificam as questões existenciais, do porquê estamos aqui, do porquê passamos pelo que passamos. Aprendemos que os nossos sofrimentos não são em vão. Aprendemos que aquele Pai que Jesus nos colocou é um Pai justo, é um Pai que ama, é um Pai que está o tempo todo nos dando força e nos acolhendo, mas que nos deixa plantar e colher, nos deixa ter livre-arbítrio. E nas diversas existências que já tivemos, estamos aqui mais uma vez para aprender mais um pouco, para conseguir então praticar o que já aprendemos também em outras existências. E nesse diálogo então que a Maria Modesto traz, ela fala sobre 3 gerações dentro do movimento espírita. Após a codificação então de Kardec, teria começado a reencarnar a primeira geração, de espíritos que reencarnaram então de 1857 a 1930. Esses espíritos teriam por missão, por finalidade neste planeta, auxiliar então na divulgação do espiritismo que foi codificado por Kardec, trazendo inclusive várias obras. Então, ela relata inclusive que Chico Xavier seria um desses espíritos da primeira geração, por isso participou tão fielmente da escrita de tantas obras com auxílio de Emmanuel, André Luiz e tantos outros. E essa geração, então, teria esse grande objetivo. Uma segunda geração de nascidos de 1930 a 1980 teria, então, o intuito de
divulgar, de trazer esse movimento espírita, trazer a questão filosófica, estudar, instruir. Então, quando lembramos daquela frase, amai-vos e instruí-vos, por não ainda termos a capacidade de amar plenamente, essa segunda geração veio com a finalidade de instruir. Então, muitos ainda encontram-se encarnados aqui, são dirigentes, são líderes espíritas e conduzem as casas, conduzem esse movimento de amor, de fraternidade, mas focado ainda na instrução. E ela traz então uma terceira geração, a qual começou a reencarnar por volta de 1980 e que com grande finalidade também de agora praticar o amor, de humanizar, de trazer o afeto para dentro do movimento espírita, de conseguir então multiplicar o que foi aprendido através da codificação, através da instrução, através de todo esse aprendizado que tivemos até aqui. Então, é a hora de humanizar, é hora de tornar isso real e prático na nossa vida. É a hora, inclusive, de começarmos a praticar essas palavras dentro do nosso meio. De evitarmos fofocas, de evitarmos julgamentos. Eu sei que trazemos toda uma bagagem, tanto espiritual quanto cultural deste mundo, de avaliarmos muito negativo, de olharmos sempre o que há de ruim, seja no mundo ou seja nas pessoas, seja inclusive em nós. Porque quantas vezes nos cobramos tanto, nos julgamos tanto, temos tanta dificuldade em valorizar as coisas que fazemos de bom e nos acusamos imensamente das falhas. Nos livros, há outros livros da Nancy Dufault, que ela fala bastante também sobre auto-amor, por exemplo. No livro Emoções que Curam, ela fala muito desse aspecto. Falamos de orgulho e egoísmo dentro do espiritismo como duas grandes chagas que precisamos trabalhar, mas que inclusive entre o egoísmo e o autoabandono, ambos são extremos que não são saudáveis. Muitas vezes, para evitar ser egoísta, deixamos de priorizar-nos, deixamos nosso autocuidado, passamos a viver em função das pessoas, sejam elas familiares, sejam elas parceiros, parceiras. Precisamos também ter esse equilíbrio. E se nós pegarmos então esse movimento de ação ao qual precisamos colocar em prática, aprender a equilibrar. Temos muitos desafios ainda por estarmos aqui, irmãos, mas precisamos colocar em prática essa ação, a ação do amor. Amor este que começa conosco, quando cuidamos do nosso corpo físico, cuidamos da nossa alimentação, do descanso, quando avaliamos o que estamos realmente priorizando em nossa vida, quando paramos para perguntar: por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Parece uma pergunta estranha, mas mais de 60% dos comportamentos que nós temos são automáticos. Fazemos porque assim aprendemos e vamos fazendo por toda a nossa vida, muitas vezes sem parar nem para pensar por que fazemos dessa forma. E nessa era, então, de tanta informação, as oportunidades que a tecnologia nos trouxe, inclusive, de ter muito mais acesso à informação, algo que é positivo no sentido de nos permitir também instrução, mas precisamos filtrar um pouco isso, filtrar o que eu estou fazendo com o que eu aprendo e por que eu quero tanto saber, por que eu quero tanto encontrar respostas, se as que eu já tenho eu ainda não pratico. Então, precisamos ter essa paciência também. Quantas pessoas estão atualmente em adoecimento emocional, estão
atualmente com um vazio, com uma falha no autoentendimento existencial, buscando respostas o tempo todo e vivendo no automático. Então precisamos começar com o auto-amor. Jesus nos ensinou que precisávamos amar o próximo como a nós. E aí vem a pergunta: como estamos praticando o Evangelho conosco? Às vezes, no meio espírita, identificamos situações de obsessão como sendo as dificuldades do nosso dia a dia. Mas além da obsessão espiritual, há também a auto-obsessão, que é a iminência constante de pensamentos de autocrítica, pensamentos de julgamento constante para consigo. E se eu for crítico, rígido e duro comigo o tempo todo, como será que eu serei com as pessoas à minha volta? Como será que eu reagirei nas situações presenciais e virtuais? Como será que eu serei um grande juiz de identificar as questões, mas talvez com pouca execução, com pouca realização? Às vezes queremos opinar e nos envolver em coisas tão complexas e deixamos as coisas simples e básicas do dia a dia por fazer. Precisamos compreender que uma lição é de cada vez e que cada lição precisa ser colocada em prática para realmente se provar aprendida. Então, meus irmãos, na reflexão desta noite, deixo para vocês essa grande oportunidade de se perguntar como eu estou praticando todo o amor que Jesus me ensinou no Evangelho na minha vida. Seja para a visão comigo, seja para a visão com os outros, seja ele colocado em ação na caridade. É muito importante nos instruir, é muito importante ler, é muito importante nos colocar a serviço das pessoas, do auxílio, mas precisamos praticar. A cada leitura, a cada aprendizado, a cada reflexão, se pergunte: o que eu fiz com isso até agora? Para que sejamos então essas árvores que deem bons frutos. Porque lembram também daquela passagem da árvore estéril? De que adianta ter toda uma formatação e não conseguir produzir frutos, ter toda a oportunidade de ganho dessas palavras tão benditas e não produzir fruto nenhum. E gostaria então de convidá-los para fazermos uma prece final para seguir a nossa semana. Fechando assim os nossos olhos físicos, vamos agradecer a Deus essa grande oportunidade. Agradecer por termos acesso a essas informações. Agradecer por toda a espiritualidade amiga que tanto nos ampara. Pedir a Deus que nos abençoe e nos proteja. Aos amigos espirituais que nos tratem e cuidem onde estivermos. Vamos mentalizar e vibrar pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos. Vamos pedir auxílio naquelas dificuldades que ainda temos, ou naquilo que tanto te angustia nessa noite. Que possamos nos manter em oração, que possamos ser também instrumentos e servos nesse Evangelho tão bendito de Jesus, meus irmãos. Vibremos pelo planeta, por irmãos em necessidade, por irmãos adoecidos de mente, de corpo ou de espírito. E que permaneçamos com a paz de Jesus na nossa noite. Muito obrigada a todos por essa grande oportunidade. Eu também, como vocês, estou nessa caminhada, aprendendo todos os dias. Muito obrigada. Fiquem com Deus.
Que assim seja.